Estou aqui, viu? Não saio, tá? Eu só estou aqui, dando um tempinho para que os outros entrem, tá bom? E aí você também já vai pegando o seu caderno, seu livro. Deixa tudo prontinho aí que você pode precisar, né? Isso. Muito bem, nós temos 17 participantes, na verdade 16, né? 16 participantes, muito bom. Eu tenho esperança de que a gente consiga mais, que os outros consigam entrar. Olha, muito bem. Agora sim nós temos 17. Bom dia. Bom dia, Sara, tudo bem? Sim. Maravilha. Olha, nós estamos com 20 participantes. Acabou de. Oi, Ana Caroline, tudo bem? Sim. Perfeito. Heloísa.
Cadê Oi, Luísa? tia. Ah, oi, amor. Maria Luísa. Bom Maria dia, Luísa, professora. bom dia. Fernanda, bom dia. Bom dia. João Tiago, bom dia. João Tiago, Bom dia. bom dia. Nicolas. Nicolas está presente? Bom dia. Bom dia. A Duda, né? A Vitória, eu já falei com a Vitória, foi a primeira. Tiago, Bom dia. bom dia. Jennifer, Carla. Ana Carolina, Gabriel Costa. Bom dia. Davi, bom dia, meu anjo. Davi Rafael. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Senhorita Gabriela Veras, está presente? Bom dia. Senhor Emanuel, acho que a Gabriela está com problema no áudio dela. Emanuel, Oi, bom dia. bom dia. O Gabriel, Bom dia. ainda estão acordando, né? A Micaele e a Luísa. Bom dia, professora. Bom dia, meu anjo. E a Luísa? Luísa? Não está, né? Então vamos lá, meninos. Eu dou também os meus bons dias, né? Meu bom dia para vocês. Estejam aí com o livro, tá bem? Estejam aí concentrados na nossa aula. Eu vou chegar aqui do nosso videozinho, mas antes de mais nada, deixa eu pegar isso aqui para vocês. Muito bem. E aí eu começo aqui com a palavra bioma, né? Clementes diz que bioma é uma comunidade de plantas e animais que com formas de vida e condições ambientes semelhantes. Então, olha o que é bioma. Na página 39 do livro de vocês, tem uma situação muito interessante. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Rapidinho. Eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Eu vou desativar o som de vocês. E aí, quando você quiser falar, tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, tá bom? Eu vou tá ligado aqui para mim e eu vou ter acesso a você, vou te observar. E aí, eu vou verificar quem vai querer falar, quem quer falar, tá bom? Que aqui para mim vai dar um sinal. E aí você vai lá e Sara, eu não sei lhe dizer, tá bom? Eu realmente não sei e não tenho informações ainda sobre essa questão, meu anjo. Mas a situação é que nós vamos, pelo menos, né, nós vamos continuar EAD até o momento, tá bom? Senhorita Sara. Menina, sabe de uma coisa? Sabe que aqui tem uma situação, eu sei que às vezes acontece sem querer, mas evitem estar riscando a telinha, tá? Porque eu tenho aqui uma ferramenta que diz mostrar nome de quem está anotando, né? Então, eu tenho uma situação aqui bastante interessante isso. O Nicolas, quer falar, Nicolas?
Sinal verde aqui para o Nicolas. Oi? Você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Ok. Então, Sara, mas cuidado, viu? Muito cuidado, tá? Muito cuidado sobre essa questão ainda, tá bom? Sejam bem cautelosos. Meninos, vamos lá. Então, eu tenho aí o bioma. Então, vejam só, lá na página 39, do livro de vocês, a gente vai voltar um pouquinho o que a gente falou aqui no roteiro passado, né? Na aula passada, sobre as questões climáticas. Vejam que eu tenho as zonas térmicas, né? Zona intertropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul e as zonas polares. Então, vejam que eu tenho esse quadro. Então, dentro desse contexto, eu tenho o que nós chamamos de biomas, ou vegetações mundiais. Essa, como se diz, né, é uma comunidade de plantas e animais com formas de vida e condições ambientes semelhantes. Por quê? Porque imagina o seguinte: animais e plantas de uma floresta equatorial, animais e plantas de florestas tropicais, animais e plantas das savanas. Então, vejam que eu tenho realmente, né, Clementes diz que, de fato, é uma comunidade de plantas e animais em condições ambientes semelhantes. E, de fato, realmente, nós podemos colocar esse o conceito de bioma, né, como essa situação semelhante. Então, vamos lá. Acompanhem para mim aí. E se vocês quiserem copiar, tá bom? Ou então bater um print desse conceito de bioma, é interessante a gente ter essa base aí, tá bom? Sobre esse conceito de o que é o bioma. A senhora está falando sobre bioma, mas eu nem sei o que é o bioma. Então, aí eu já sei, bom, então se eu estou trabalhando sobre biomas, eu estou estudando sobre biomas, então eu vou estudar plantas e animais com formas de vidas e condições, ambientes semelhantes, né? Então, eu vou estudar de forma igual, em ambientes iguais, as plantas e os animais. Então, para cada situação, eu tenho um tipo de planta, né? Eu tenho os tipos de animais, não são os mesmos, porque eles vão ser, alguns animais, eles, claro, são propícios para aquela região, são próprios para aquela região. Então, quando ele diz realmente sobre semelhanças, né? Possa ser que eu encontre, mas eu posso encontrar, professor, os animais numa região e eu vou encontrar numa outra região. Sim, mas tem a mesma situação, é uma mesma comunidade, mesmo tipo climático, você pode encontrar em outros. Mas se for em vegetação e clima diferente, já é mais difícil, né? Já é muito mais difícil. Meninos, aqui na página 40, antes de eu propriamente iniciar aí o meu slide, eu quero chamar a sua atenção para cá, na página 40 e 41. Veja que eu tenho a classificação da vegetação por critérios climáticos, né? Então, vejam, eu tenho as higrófilas, eu tenho as caducifólias, eu tenho as xerófilas, sulcaducifólias, sim, posso sim, Vitória. As tropófilas, perennifólias, alofitas, né? São as alofitas, penofóteras, latifoliadas. Então, vejam que eu tenho essa classificação. Por que isso, professora? Porque cada uma esses tipos, né, de plantas por critérios climáticos, vocês vão perceber que as folhagens são diferentes, que o tamanho é diferente de cada região. Olha, por exemplo, se eu pegar as higrófilas, vivem em ambientes úmidos. Eu vou encontrar as higrófilas em ambientes secos? Não vou encontrar as higrófilas em ambientes secos. Caducifólias perdem as folhas durante longas estiagens ou na transição do outono para o inverno. Eu vou encontrar as plantas caducifólias
em um clima equatorial, quente e úmido? Não vou encontrar, né? Então, eu não tenho isso, características dos tipos climáticos. Então, eu preciso que vocês analisem com mais cuidado isso. Olha, xerófilos, tem alta resistência ao ambiente muito, muito seco. São os famosos cactos, né? Professora, mas eu tenho cactos, sim, mas ela não é típica dessa região. Ela, claro, você pode fazer essa situação, a gente tem vários tipos, não só de animais, mas, de certa forma, é mais fácil eles se adaptarem a uma situação. Mas se tiver muita água, você percebe que se você colocar muita água no cacto, ele vai morrer. Porque para uma determinada região, determinado tipo climático. Então, a gente pode fazer as adaptações, o homem sempre fazendo as adaptações? Sim, ele pode fazer, mas tem que ter todo o cuidado para que essa planta não venha morrer, para que ela consiga se adaptar, né? As tropófilas sobrevivem em ambientes alternados com longas estações secas e outras chuvosas. Então, olha, eu tenho 2 estações nas tropófilas, uma estação seca e uma estação chuvosa. Então, olha, mais ou menos a gente pode dizer assim, o equilíbrio, né? Que na verdade não é o equilíbrio, porque é o extremo um do outro. Mas elas sobrevivem. Se eu for colocar elas em outras regiões, elas não vão sobreviver, porque ela está adaptada a esse tipo de região. São plantas adaptadas a esse tipo de regiões. Perennifólias, né, muito comum na zona intertropical, apresentam cobertura de folhas durante todo o ano. Por que apresentam a cobertura de folha durante todo o ano? Porque é uma planta, é uma vegetação do tipo climático quente e úmido. Então, vejam que eu tenho essa situação, né? Nessa classificação da vegetação por critérios climáticos, ou cada vegetação, a folhagem é diferente, a gente precisa analisar isso. Claro que, para nós, no estudo, né, a gente não vai analisar, infelizmente, a folha, não temos condições para isso, mas nós vamos ver os nomes delas, né? Que são as higrófilas, caducifólias, xerófilas. Então, eu já sei de qual. Se eu falar assim, a planta é tipo xerófila, qual é o tipo de vegetação? Opa! Então, se eu estou falando de xerófilas, eu estou falando de ambiente mais seco. A vegetação pode ser a semiárida ou pode ser a desértica. Olha essa questão, né? As caducifólias. Bom, você tem estação, as 4 estações, outono e inverno, essa transição, então pode ser de uma zona temperada, né? Se eu vou fazendo essas ligações, né? Eu vou fazendo essa ligação, é importante isso, tá bom? Acicofoliadas, olha as acicofoliadas, apresentam folhas estreitas e pontiagudas, típica de regiões com temperaturas baixas no inverno. Opa! No sul do Brasil, eu tenho temperaturas aí abaixo, né? Mais baixas no inverno. Então, olha onde eu vou encontrar as acicofoliadas. Eu posso encontrar nas regiões serranas, né, do Brasil, e também no sul do Brasil. Então, essa região no sul do Brasil, eu vou encontrar as acicofoliadas. Não lembra? Então, façam essa associação, meninos. Bom, no sul do Brasil, como eu falei para vocês na última aula, o clima é subtropical. Se é subtropical, então o tipo de folhagem, o tipo da vegetação é acicofoliadas, porque elas já são diferentes das perennifólias, né? Já são diferentes delas, já tem folhas mais arredondadas, perennifólias permanecem verde o ano inteiro, mas as acicofoliadas não. Elas são pontiagudas, né? Tem as pontiagudas, não são uma folhagem mais, como que eu vou dizer, mais durinha, como se fosse uma agulha. Então, eu tenho essa diferença. É importante nós analisarmos isso, sim, de suma importância, tá bom? Então, vejam aí que cada lugar tem um tipo de vegetação diferente, tá bom? A gente vê aqui a classificação da vegetação de acordo com a dimensão e aparência. Vejam que eu tenho aqui na página 41, com a dimensão e aparência. Eu tenho arbóreas, eu tenho arbustos, então, quando eu falar de arbusto, olha aí também como vocês vão
vão ter a noção, né? Os arbustos também são lenhosos, porém de pequeno porte. Então, quando eu falo assim, olha, é uma vegetação que contém arbusto. Opa! Então, elas são mais baixas, né? Eu já vou entender que elas são mais baixas. Quando eu falo assim, plantas arbóreas ou árvores apresentam um único tronco e se ramificam na copa. São de grande porte e de estrutura lenhosa. Olha a diferença, já são mais altas. Então, quando eu falar de vegetações arbóreas, eu estou falando de uma vegetação mais alta, de plantas mais altas. Olha as herbáceas, meninos, olha as herbáceas. São plantas não lenhosas ou semi-lenhosas com altura inferior a 2 metros. Olha a situação, né? Então, o padrão arbóreo, arbustivo e herbáceo se repete conforme a classificação climática. Então, ela vai depender da situação climática que ela está, tá bom? Na dúvida, você pode levantar sua mãozinha. Não tenha... não se acane, tá bom? Então, você pode mandar uma mensagem. E a professora responde. Então, vamos lá. Esse slide fica melhor para nossa explicação. Paisagens naturais do planeta. Através do clima, como eu vou só confirmando com vocês agora, tá bom? Através do clima e da vegetação e solo, é que se define o tipo de paisagem natural do planeta. Então, como eu já falei, só como eu disse para vocês, afirmando. A vegetação é o elemento que mais caracteriza uma paisagem natural. Então, mais uma vez, afirmando para vocês que a vegetação é o elemento que mais caracteriza uma paisagem natural e é através do clima e do solo que nós podemos definir um tipo de paisagem. E a primeira paisagem que nós vamos estudar hoje é a tundra. Significa planície sem árvores, olha que situação, né? Planície sem árvores, típica de regiões polares, está explicado. Se eu tenho aqui uma planície sem árvore, está explicado qual o tipo de de clima. Porque, olha, as regiões polares, o extremo frio, né? Eu tenho aí temperaturas abaixo de 60 graus, e no inverno e continua aí menos 10 graus no verão. Então, é claro que eu não vou ter árvores, porque não tem árvores que se adaptam a essas extremo frio. E até o solo também não está preparado para isso. Localizada ao norte dos continentes americano, europeu e asiático, é onde eu vou encontrar a tundra. Eu não vou encontrar a tundra em outro lugar, a não ser no norte da América, continente americano, norte europeu e o asiático. Professor, eu vou encontrar a tundra em outro lugar? Não, não vai encontrar a tundra em outro lugar. A vegetação de tundra é composta de musgos e linques e plantas herbáceas. Olha aí a palavra herbáceas aparecendo na nossa leitura, né? Então, foi por isso que eu pedi primeiro para a gente conhecer essas palavrinhas. Então, a vegetação da tundra é exatamente isso: musgos e linques e plantas herbáceas. Plantas mais baixas, né? Olha aí, a localização da tundra, como eu disse para vocês, ao norte do continente americano, ao norte do continente europeu e ao norte do continente asiático, né? Eu tenho aqui o continente asiático. Então, eu tenho aí a tundra. A tundra está sempre localizada ao norte do continente americano, ao norte do continente africano e ao norte do continente europeu. Qual é o tipo de vegetação? Musgos e linques e plantas herbáceas. Esse é o tipo de vegetação que eu vou encontrar. Qual é o tipo climático? Zonas polares. Então, o tipo climático da tundra é polar, né? Então, eu vou encontrar aí o clima polar na vegetação da tundra. Muito bem. E aqui uma imagem, né, que nós temos
da tundra. E aí eu vou partir para a taiga, ou floresta boreal, ou floresta de coníferas, né? Tanto faz. Você pode usar a taiga, você pode usar a floresta boreal, ou você pode usar a floresta de coníferas. Qualquer uma das três que você usar vai estar correto do mesmo jeito. Bom? Então, qual é a características morfoclimáticas da taiga? Paisagem de clima subpolar, inverno rigoroso. Olha a vegetação, acicofoliadas, adaptadas ao frio e pouco diversificada. Nós temos os pinheiros, né? Olha onde eu também vou encontrar a vegetação acicofoliadas, na taiga, além de encontrar também ali no sul do Brasil, né? Vegetação típica, que é o pinheiro silvestre. E o interessante dessa questão aqui, olha, muito devastada pela utilização de sua madeira na indústria de celulose e construção civil, né? Hoje existem poucos pinheiros silvestres realmente nativos. Existe, mas que já foi reflorestado. Mas os nativos são poucos, aí estão nas reservas, né, já protegidas ambientalmente. Então, onde eu vou encontrar, né? Olha a localização. Vejam que eu também vou encontrar ao norte do continente, olha. A gente vai... como é o subpolar, né? Então, a gente vai usar as mesmas descrições. Vou encontrar no norte, não ao extremo, né? Mas eu vou encontrar ao norte do continente americano, ao norte do continente europeu e ao norte do continente asiático, tá bem? É onde eu vou encontrar a taiga. Então, como é que é? Olha aí, ó, são os pinheiros, né? São uma vegetação de pinheiros. Só que eles já são adaptados a essa situação. Por quê? Porque as folhinhas deles são como se fossem agulhas, né? São pontiagudas, e aí elas conseguem se adaptar a um frio extremo, né? Essas baixas temperaturas. Claro que é uma imagem, essa daqui do verão, né? Uma imagem do verão do clima subpolar, mas aqui eu tenho, olha, a imagem de inverno. Nessa vegetação, veja que ela fica coberta por neve, algumas ficam totalmente cobertas por neve, né? E aí elas mais se mantêm vivas, elas se mantêm vivas diante dessas estações. E aí depois eu tenho da taiga, depois da tundra, eu tenho a floresta temperada, senhores. A floresta temperada, ela é típica do clima temperado, né? O próprio nome da vegetação já me dá a característica do nome do seu tipo climático. Paisagem encontrada entre os trópicos e as zonas polares, né? Então eu tenho essa questão da transição, como está no livro de vocês. Só para recordar um pouquinho, olha, vejam que eu tenho aqui, olha, essas zonas polares, né? Eu tenho abaixo aqui a zona polar, e aqui eu tenho, nesse amarelo mais intenso aqui, eu tenho a zona intertropical. E percebam que a zona temperada, ela está justamente aqui, né? Eu tenho a zona polar mais abaixo, e eu tenho a zona polar aqui, olha, abaixo, e a zona temperada eu tenho aqui, ó, tá vendo esse amarelo aqui? Então eu tenho a zona temperada. Por isso que ela desencontra entre os trópicos, né? Entre os trópicos, porque eu tô ao norte eu tenho o trópico de Câncer e ao sul eu tenho o trópico de Capricórnio. A minha localização. Hemisfério norte, né? Eu tenho o leste dos Estados Unidos e a Ásia, e quase toda a Europa é de floresta temperada. Hemisfério sul, eu tenho na Austrália, Nova Zelândia e no Chile, é onde vou encontrar essa floresta temperada. A vegetação é caducifólia. Olha aí a vegetação, né? Que eu falei para vocês, a vegetação caducifólia, outono e inverno, né? Eu tenho essa questão, essa transição do outono e inverno. E aqui eu tenho algumas imagens, deixa eu só rapidinho aqui. Essa imagem daqui vai ficar melhor, que eu vou mostrar para vocês.
Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Eu vou estar transitando entre um slide e outro, que a imagem não ficou muito legal de uma. Olha aqui, né? Olha a floresta temperada. Vejam que é uma característica muito linda de uma floresta. Quem já viajou aí para fora do país, principalmente nessas áreas de floresta temperada, sabem o que eu estou falando. Né? Olha aí, ó. É uma floresta decídua, pois perde suas folhas no inverno. Além de ser como chamada, as caducifólias são mesmo decíduas, tá? E aí, ó, no outono as folhas mudam de cor, assumindo um lindo tom avermelhado, amarelado, laranjado, né? Então, elas vão mudando de cor, como mostra mostrou aqui a primeira imagem, né? A primeira foto dessa floresta. Então, é uma floresta linda que eu vou encontrar aonde? Numa floresta equatorial? Não, numa floresta temperada. Vejam aí que eu tenho a floresta temperada, né? Deixa eu voltar lá para o meu slide de novo. Então, eu tenho aqui, né, a floresta temperada, a vegetação é caducifólia. Vocês vão entender por que eu parti lá para aquela imagem. Elevada diversidade de espécies, né? Lógico, né? Eu tenho essa diversidade de espécies, porque eu tenho aí as 4 estações muito bem divididas. Então, vai me dar essa diversidade de espécies. Então, como eu disse para vocês, olha onde eu vou encontrar. Ao norte, o trópico de Para de falar. Mas está falando alto. Então, eu tenho aqui as regiões do Trópico de Câncer e eu tenho aqui as regiões do Trópico de Capricórnio, né? Então, vejam onde eu tenho aí a abrangência da floresta temperada. E como eu mostrei para vocês, essa imagem aqui não ficou legal, né? Então, eu tenho também a paisagem mediterrânea, né? Eu tenho a paisagem mediterrânea, que, claro, abrange aí as proximidades do Mediterrâneo, ou então oceânica, né? Então, são as mesmas situações. Vejam que eu tenho o oceano influenciando essa vegetação. Se eu tenho o oceano influenciando, que diz assim, a paisagem mediterrânea ou a temperada oceânica, né? Então, eu tenho vegetação composta por maquis, garrigues e oliveiras, pequenas árvores distâncias uma das outras, troncos largos e poucas folhas. Essa paisagem encontra-se em pontos isolados nos Estados Unidos, no Chile, Austrália e sul da Europa. É onde eu vou encontrar, né, o sul da Europa e nos Estados Unidos. Elas têm uma influência aí muito grande dessa paisagem mediterrânea. E aí o outro, eu tenho aqui também a temperada oceânica, ou seja, o oceano está influenciando sobre essa, tem uma influência sobre essa vegetação. E aí hoje é substituída por plantações de oliveiras e videiras, né? Aí já tem aí uma produção de oliveiras e as videiras. A localização da paisagem mediterrânea, vejo, né, que eu tenho as regiões próximas ao Mediterrâneo. E aí um pouquinho da vegetação, né? Vejam que é uma vegetação mais herbácea, né? Mais baixa, uma distante da outra. Então, eu tenho aí uma vegetação mais aberta, né? Tem uma vegetação mais aberta. E aqui eu entro numa outra floresta, né? Antes de terminar aqui, eu entro nas florestas tropicais, savanas e o cerrado brasileiro. Característica delas, são mais afastadas do Equador, mas sobre intensa insolação. São típicos de clima, o próprio nome diz, florestas tropicais, né? Sofre influência de 2 estações, uma seca e outra chuvosa, que é o inverno e o verão. Sua vegetação é composta de arbustos e árvores esparsas e ervas altas, né? Então, vejam aí o tipo da vegetação das florestas tropicais e savana. Aonde eu vou encontrar? Olha, o de amarelo,
As cores de amarelo é onde eu tenho as florestas tropicais, né? Eu tenho as florestas tropicais. Percebe que eu tenho aqui na América do Sul, no continente africano, no sul do continente asiático, né? O sul do continente asiático, e na Austrália, né? Na Oceania. Podemos dizer que é na Austrália, né? A porção maior que está na Austrália. Então, olha, nós temos aqui na Austrália florestas tropicais. Então, vejam aí. Eu tenho o cerrado brasileiro, né? Que olha como é a vegetação mais baixas, os troncos são retorcidos, né? Essa é típico da vegetação do cerrado brasileiro. Então, vejam uma vegetação, como eu disse, mais baixa. E eu tenho aqui as savanas africanas. Diferente também, né? Principalmente da fauna, são animais endêmicos. Eu vou encontrar somente esses animais nas savanas africanas. Alguns animais eu vou encontrar somente nas savanas africanas. Então, vejam aqui também, não vai diferenciar do que eu coloquei lá para vocês, né? Nas savanas brasileiras, que é o cerrado, que as árvores são mais baixas, são mais esparsas, né? Os troncos são retorcidos. A mesma coisa. Em questão dessas características, nós vamos continuar. Então, olha aí como nós temos aí mais um exemplo aí das savanas africanas. E aí eu vou partir para as florestas equatoriais, que é o tipo de floresta onde nós estamos vivendo, que é a floresta amazônica, é uma floresta equatorial. Mas só tem aqui no Amazonas, só tem no norte do Brasil? Não, não tem só no norte do Brasil. Localizados perto do Equador, então, olha, eu tenho outras localidades próximas ao Equador, são florestas exuberantes, resultado de grande insolação e grande volume de chuva, de clima quente, que é o próprio nome da floresta já diz, é o clima equatorial. São densas e apresentam vários patamares de vegetação. São as faladas, os arbóreos, né? São as arbóreas, com estratos e subtratos. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Em geral, os solos são rasos e pobres, devido ao processo de lixiviação do solo pela chuva. O que é isso? Professora, mas como o solo é pobre e aí tem uma grande floresta, nós temos e detemos a maior floresta do mundo, né? A floresta amazônica é a maior floresta do mundo. Como é que nós fazemos isso se o solo é pobre? O solo, ele é pobre para a agricultura, mas para manter essa floresta, ele tem um nutriente necessário para isso. Ele tem os nutrientes necessários, apesar de que eles são lavados, né? Esse solo, o pouco nutriente a chuva lava e leva para o leito dos rios, então para as margens dos rios. Então, mesmo assim, o solo continua suficiente, né? Tendo nutriente suficiente para manter essa floresta. E aí eu tenho aqui, vejam que eu tenho na região norte, né? Nós temos, percebe aqui, olha, nós vamos pegar assim, mas professora, isso aqui já é parte aqui da América do Norte, né? E aqui eu já vou pegar aqui uma parte da Colômbia, eu vou pegar uma parte do Peru, né? Isso é exatamente isso, né? Que nós chamamos de Amazônia Legal, ou Amazônia Internacional. Vejam que ela realmente vai abranger esse território. Então, onde eu vou encontrar? Na América Central, na América do Sul, no continente africano. Percebam aqui, olha, essa aqui é uma região do Congo, e a floresta que eles chamam aqui também a floresta do Congo, no continente africano. E eu vou encontrar aqui, ó, ao norte da Austrália, eu vou encontrar o norte da Austrália, e ao sul da Ásia também essa floresta equatorial. São florestas lindíssimas, né? Vocês já conhecem, quem já fez uma trilha, quem já participou de um acampamento, sabe do que nós estamos falando aqui, dessas florestas fechadas, né? Com copas mais largas e fecha, e o interior dessa floresta é mais escuro. Olha aí, como eu disse para vocês, o estrato arbóreo, né, superior, arbóreo médio e o arbóreo inferior. Deixa eu colocar isso na realidade. Olha aí como é que fica, né? As plantas mais altas acabam tapando aí os raios solares, deixando o interior dessa floresta mais escura, né? Mais escura.
E aí vejam que não necessariamente é sempre assim, né? Eu vou ter regiões mais baixas, mas comparado com as outras vegetações, eu tenho aqui também uma grande diversidade, tanto de plantas quanto de animais, uma grande diversidade, né? A fauna e a flora das florestas tropicais, das florestas equatoriais, perdão, são imensas, são exuberantes. E aí, mais uma. Fala, Vitória, deixa eu ligar seu microfone. Pode falar. Seu som está ativado, Vitória. Podem falar. Gabriel e Vitória. Pode falar, Gabriel. Professor, eu queria saber se florestas tropicais são as mesmas que as equatoriais. Não são as mesmas, Gabriel, perdão, não são as mesmas, tá bom? Tem características um tanto semelhantes, né? Mas não são as mesmas. Por quê? Nas florestas equatoriais, eu tenho tipo climático, altas temperaturas e o índice pluviométrico é bem distribuído ao longo do ano. Na floresta tropical, eu tenho 2 estações, uma seca e outra chuvosa. Né? Então, percebe aí que eu tenho 2 estações. Então, a vegetação, ela também vai mudar, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Agora está ativado, Vitória. Pode ligar. Deixa eu ver aqui. Já, professor. É por causa que eu tenho uma pergunta importante. É verdade que a nossa floresta amazônica é a única floresta, é a maior floresta aqui do Amazonas? Na verdade, ela não é a maior floresta do Amazonas. Ela é a maior floresta do mundo. Então, nós temos a maior floresta do mundo, né, que é a floresta amazônica, e nós temos a segunda maior aqui, que é que se localiza no continente africano, que é a floresta do Congo. Entendeu? Então, nós temos da maior floresta do mundo, e não só do Amazonas. Muito bem. Então, deixa aqui continuar, né? Deixa eu continuar aqui. Opa. Então, aqui nós temos características dessa floresta, como eu estava falando, nós temos uma variedade de espécies de plantas e animais. Isso aqui, senhores, nada mais é do que uma típica região da nossa região, na verdade, né? Uma típica foto da nossa região. Isso aqui são chamados de áreas de várzea, né? Que são floresta alagada, podemos assim dizer também. São florestas alagadas, determinada época do ano, da cheia, né, do rio, essas florestas tendem a ficar abaixo da água, né, como o próprio nome diz. Então, vejam que é uma característica muito típica, né, para quem já viajou para o interior, já se deparou com um lago, né, são chamados os lagos. Tem os lagos que permanecem cheios ao longo de todo o ano, e tem aqueles lagos que secam, né, com o período aí da seca. Então, isso aí são chamados de floresta da várzea. Paisagem desértica. A paisagem desértica, eu tenho características da vegetação pobre, escassa, a vida de animais, são zonas do planeta que recebe precipitações escassas ou nulas, localiza-se em cinturão de alta pressão, subtropical, Saara, Arábico, Australiano e o Kalahari, ou seja, são paisagens desérticas, né? São áreas de climas desérticos, e é onde eu vou encontrar essa vegetação de clima desértico. Então, vejam que o clima não está sozinho, ele está sempre associado a uma paisagem, né?
E aí a paisagem está sempre associada a esse tipo climático, tem sempre um nome que puxa esse tipo. Sua vegetação são adaptadas às condições extremas de seca, chamadas de xerófilas. Olha aí o que eu falei para vocês, as plantas xerófilas, né? São adaptadas às secas. Aonde eu vou encontrar? No continente americano, no continente africano, no continente europeu e no continente asiático, e no continente, na Ásia, né? A gente vai encontrar na Ásia, mais precisamente na Austrália. Na Austrália, nós vamos encontrar aqui os tipos de desertos, né? Percebe que aqui ao sul eu vou encontrar aqui um pouquinho ao sul, mais partindo, na verdade, a oeste do continente europeu, né? É uma pequena parcela apenas, não é uma grande extensão, mas é onde eu vou encontrar os climas desérticos. E aí eu tenho aqui uma imagem interessante aqui, porque eu já tenho tipos de desertos, meninos. Deserto do Saara é um deserto arenoso e pedregoso, percebam aqui, ó, na imagem no fundo, né? É um deserto arenoso e pedregoso. Aqui eu já tenho no deserto do Egito, eu tenho um deserto pedregoso. No deserto do Kalahari, né, eu já vou ter aí algo na média, pedregoso e arenoso, mais arenoso, né, do que pedregoso. E aqui, né, eu termino, na verdade, os tipos de vegetação por hoje, né? Por hoje nós terminamos aqui. Alguma dúvida, senhores? Dúvidas? Não? Muito bem. Então, eu me despeço de vocês, tá bom? E até a próxima aula. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Mas, ó, uma coisinha, deixa eu pedir para vocês. Leiam o capítulo, tá bem? Por favor. Leiam o capítulo. Não façam exercício, só leiam o capítulo, tá? Fechado? Muito bem. E quem está devendo tarefa, vai lá no E-Classe e posta. 1, 2, 3 e fui! Opa!